Começa hoje uma nova série de reportagem. Essa fala de Campeonato Paranaense, futebol, história, clubes que se foram, mas deixaram muita saudade, boas lembranças, não muito boas lembranças para os adversários. Pois é, e hoje, no primeiro episódio, a gente se lembra do Matsubara, de Cambará, time encardido. Vamos ver então? Vale a pena ficar ligado. A cadeira enterrada ali, fora do estádio, resume o que aconteceu com um dos maiores descobridores de talentos do nosso estado. Mas existem pessoas ainda, as pessoas que realmente se apaixonaram, que gostam de futebol, que um dia viu o Matsubara no auge e torceu para esse time, ainda com certeza, ainda perguntam, o que aconteceu com esse time? Levantou Humberto, saiu o Jacão, gol do Matsubara! Matsubara era uma lenda, né, vamos dizer assim. Aqui foi a máquina de fazer jogadores jovens, né, de revelações. A Sociedade Esportiva Matsubara acabou em 2012, mas segue muito viva na memória de quem viu, fundou ou vestiu a camisa verde forte do norte paranaense. O principal objetivo era a formação de atletas, mas ele nunca descuidou da formação do cidadão, né? Então, se você andar pelo mundo do futebol no Brasil, aí você vai encontrar muito ex-atleta do Matsubara, mas que são cidadãos. E teve anos no Matsubara que eu tive 110 jogadores, vindo jogadores do país todo, de todo lugar. Mas por que procurar o Matsubara? Em todo lugar tem time de futebol. Não é porque vocês falavam para mim assim, jogadores falavam que se eu conseguir ficar no Matsubara, eu fico em qualquer lugar. Fundado em 18 de dezembro de 1974, o clube começou como um hobby dos irmãos Suel, Teru e Takeu. Afinal, a tradição, o negócio da família era o algodão. E o lar do Matsubara era Cambará, cidade que fica na divisa entre Paraná e São Paulo, onde a calmaria dos pouco mais de 35 mil habitantes pode ser vista, apreciada por todos. Mas o tom é de saudade. A saudade que deixa é aquele vazio. Era um time pequeno, mas com grandes talentos. Faz falta sim para a cidade. Agora, a primeira casa do time foi esse campo, do Operário, uma equipe amadora da cidade. Não parece. O mato tomou conta. A arquibancada lembra um paredão. O gramado só é cortado para evitar que o lugar vire um ponto de consumo de drogas. Bem diferente do que o Márcio e o Luiz Antônio Bugo, ex-jogadores, viveram. Uma emoção diferente. Eu lembro, na época que eu passei por aqui, né, a gente vendo a torcida chegando, aquela alegria, né, de poder estar ali vibrando pelo seu time. E pra gente também aquilo nos motivava, nos dava força pra gente poder lutar, né, com força, com garra, para poder conseguir sair vitoriosa. Domingo aqui era bonito de ver a casa cheia aqui, 2, 3 mil pessoas, mas pro estádio que era pequeno, então fazia diferença. Pouco mais de 2 mil pessoas cabiam ali. E na época, para jogar as fases finais do campeonato estadual, a federação exigia estádios com uma capacidade bem maior. Por isso, se existe uma prova de amor pura, veja esse exemplo. A torcida organizada do Matsubara, a Tom, resolveu construir uma casa para o time. Essa porta fechada foi nas reuniões aí, é que se partiu a ideia. A ideia não, teria que construir, porque o estádio Santana, ele comportava muito pouca gente, nem o Campeonato Paranaense não podia ser mandado ali. Esse lugar, que já foi bar, açougue, era o ponto de encontro dos fanáticos pelo Matsubara. Ali, eles resolveram, iriam sair pela cidade, fazendo rifas, arrecadando dinheiro. Terreno comprado, alguns ajudaram botando a mão na massa mesmo. Com o povo todo da cidade, o povo plantando grama, o povo abrindo valeta, entendeu? Tivemos muito do povo doando. Quem não podia doar cimento, cal, areia, tijolo, esse negócio todo, o material todo, doava mão de obra. O
O estádio regional Vicente Camargo tem capacidade para 20 mil pessoas e até hoje pertence aos torcedores, que em 95, quando entregaram a casa nova, pronta, sofreram um golpe duro. O Matsubara decidiu montar um super time, com direito ao craque Neto chegando de jatinho particular e ao meia Tadeu, que tinha sido bicampeão paranaense pelo Paraná Clube. Mas a diretoria acabou levando essa equipe para Londrina, a 130 quilômetros de Cambará. Foram 2 anos jogando em Londrina. Neto dispara no ataque, é derrubado na área, pênalti. Ele mesmo bate e fecha o placar. Final, Matsubara, líder do campeonato 3, Rio Branco 0. Só que nem a presença do craque Neto fez a torcida pegar a estrada para ver o time. A torcida do Matsubara ficou muito chateada, falou, olha, agora vocês formaram um time, né, competitivo, bom, e vocês vão embora e vai deixar a gente aqui, com certeza, a região de Cambará toda iria em Cambará para assistir os jogos lá. O nome ainda está ali, mas é apenas uma lembrança de quem um dia já viu festas como essa. Célio, bateu Célio, Zecão pegou, soltou, é gol! Gol do Matsubara, Célio! Dominava as categorias de base, 7 vezes seguidas campeão juvenil. Entre as melhores campanhas no profissional, um 3º lugar em 95 e um 4º na Série C de 92. Que o Matsubara era um trampolim pra gente. A gente tinha que ter muita força para dar um salto muito grande, para se transformar, acima de tudo, num cidadão, mas também num atleta de alto nível. E saiu tremendos atletas de alto nível, que hoje ainda estão envolvidos no futebol. Hein? Mas a principal marca do Matsubara, a propaganda era essa: um time revelador de talentos, revelar e vender. E todos sabiam disso. Reconhece esse garoto? Nilmar. Ele nasceu em Bandeirantes, mas foi reprovado nos testes pelo União Bandeirante. Resolveu então apostar na fama do Japonês do Norte e de lá foi para o Internacional, Vídea Real da Espanha, Lyon da França, Seleção Brasileira. Eu era um jogador franzino, mas era muito corredor, ele era habilidoso, tá? Eu falei assim, não, e esse menino, a gente faz um trabalho nele para fortalecer, mas o futebol vai continuar. Era só o torcedor dar uma olhadinha para trás que aqui estava o centro de treinamento do clube. Um dos primeiros CTs do Brasil, com uma estrutura de dar inveja às equipes da capital. Mas hoje, o cenário é de abandono. Na entrada já não existe mais portão, portaria. Mas é lá dentro que a situação é mais triste. 120 atletas moravam em alojamentos como esse. Hoje, a gente pode ver depredação, invasão. Claro que ainda existem nomes nas paredes da época que o Matsubara ainda existia. Uma frase me chamou a atenção: tudo posso naquele que me fortalece. Assinado José Wellington, lateral direito do Matsubara. Onde há 7 anos, a esperança de uma vida melhor, de uma carreira no futebol, era embalada por música. Hoje, o silêncio tomou conta. É assustador. O refeitório, a lavanderia, os documentos, tudo foi deixado para trás. Cresceu o mato, acabaram-se os sonhos de todos eles. Na época era coisa do primeiro mundo, acho que não tinha um clube no Brasil que tivesse o centro de treinamento que o Matsubara teve, né? Você via, tinha ônibus para treinamento, nós tinha tudo lá dentro, então não tinha, você precisava sair. Hoje você vai lá, você vê aquele abandono, acabou, né? Não tem mais nada, então a tristeza é muito grande. Quando nós decidimos, né, partir para o profissionalismo, vamos fazer uma coisa decente, organizada, né? E resolvemos montar o CT que daria condições para o jogador, com refeitórios, dormitórios, né? Sala de musculação, massagem, tinha de tudo lá dentro desse CT.
Um nome forte, existe, de família, Matsubara. Mas o futebol, esse ficou no passado. Estava muito difícil. Um dia, o meu pai, Sueo Matsubara, ele chegou a dizer, olha, é muito homem, tá? E não está compensando financeiramente, porque está difícil para revelar jogador e depois vender o jogador, não assim, para fora do país. Está difícil, em todo lugar. Então ele resolveu falar, fechar as portas e deixar que não estava tendo mais incentivo para isso. O Matsubara, tá, teve a época dele, parou. E não vai ter continuidade, porque ele não tem condições de voltar ao que era, porque aquela época passou. Se trata, assim, de um nome da família. E o nome da família, a gente não pode emprestar nem vender. A última participação na primeira divisão do estadual foi em 1999. Um último lugar. Na despedida, derrota em casa de 3-1 para o Atlético. Quem vai fazer companhia ao Irati na segunda divisão é o Matsubara. E ontem se despediu com uma derrota para o Atlético. Mas desde 2012, quando disputou a terceira divisão do Campeonato Paranaense, a Sociedade Esportiva Matsubara não existe mais. Foi enterrada para viver na memória. E amanhã a gente vai mostrar a história da Platinense. Também dava muito trabalho a Platinense para os adversários.